Olá, seja muito bem-vindo ao episódio 10 do nosso Encontro com Jesus. Hoje vamos mergulhar em um dos momentos mais impressionantes e simbólicos do ministério de Jesus, a noite em que ele andou sobre as águas. Prepare o seu coração, porque esta não é apenas uma história sobre um milagre, mas uma lição profunda sobre fé, medo e a presença constante do Mestre, mesmo nas piores tempestades. A noite havia caído sobre o mar da Galileia. O dia tinha sido longo e intenso. Milhares de pessoas foram alimentadas com apenas 5 pães e 2 peixes. A multidão, maravilhada, queria proclamar Jesus como rei à força. Mas esse não era o plano dele. Por isso, ele insistiu que seus discípulos entrassem no barco e fossem na frente para o outro lado do mar, enquanto ele despedia a multidão. Depois de todos irem embora, Jesus fez algo que era fundamental para o seu ministério. Ele subiu ao monte sozinho para orar. Na quietude da montanha, ele se conectava com o Pai, buscando força e direção. Longe do barulho do mundo, no silêncio da comunhão, ele se preparava para o que viria a seguir. Enquanto isso, no meio do mar, a situação era completamente diferente. O barco onde estavam os discípulos já estava a uma boa distância da terra. E a noite que começara calma, transformou-se em um cenário de caos. Um vento forte começou a soprar, agitando as águas do mar da Galileia. As ondas batiam com violência contra a pequena embarcação, jogando-a de um lado para o outro. Imagine o cenário: escuridão total, o som ensurdecedor do vento, o frio da água que espirrava sobre eles. Eram homens experientes, pescadores acostumados com aquele mar. Mas aquela não era uma tempestade comum. Eles remavam com todas as suas forças, lutando contra a fúria da natureza, mas o barco mal saía do lugar. O cansaço começou a se misturar com o medo. O desespero crescia a cada onda que ameaçava engolir a embarcação. Eles estavam sozinhos, ou pelo menos pensavam que estavam. Aquele que os enviou parecia distante, lá no monte, enquanto eles enfrentavam a morte iminente. Quantas vezes nós também nos sentimos assim, lançados em meio a uma tempestade, seja ela financeira, emocional ou de saúde? Sentimos que remamos, lutamos, mas parece que não saímos do lugar. O medo nos paralisa e a sensação de abandono aperta o nosso peito. Acreditamos que estamos sozinhos na nossa luta. É exatamente nesses momentos, quando o vento sopra contra nós e as ondas do medo se levantam, que a nossa fé é verdadeiramente provada. É na escuridão da tempestade que o cenário está preparado para que o impossível aconteça. Lá no alto do monte, Jesus não estava alheio ao que acontecia. Seus olhos viam além da distância e da escuridão. Ele via a luta, o esforço e o medo crescente no coração dos seus amigos. O amor do Mestre alcança até os lugares mais turbulentos da nossa alma. Ele nunca nos perde de vista. E então, na 4ª vigília da noite, o período mais escuro entre 3 e 6 da manhã, quando o cansaço e o desespero estavam no auge, algo extraordinário aconteceu. No meio daquelas ondas furiosas, os discípulos viram uma silhueta. Uma figura humana caminhando em direção a eles, sobre as águas. O medo, que já era grande, transformou-se em pavor. Em meio ao caos, a mente deles buscou a única explicação que parecia possível para algo tão sobrenatural. Eles gritaram aterrorizados: "É um fantasma!" O medo do desconhecido era maior do que o medo da tempestade. Mas, rompendo o som do vento e das ondas, uma voz familiar, calma e cheia de autoridade ecoou na escuridão: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Que alívio deve ter sido ouvir aquela voz. Era a voz do Mestre. Não era uma assombração, não era uma ilusão. Era Jesus. Ele não estava distante. Ele não os havia abandonado. Ele veio ao encontro deles da maneira mais inesperada possível, dominando as próprias leis da natureza que tanto os amedrontavam. Diante daquela visão inacreditável, um dos discípulos, o impulsivo e apaixonado Pedro, teve uma reação à sua altura. Com o coração ainda acelerado, ele olhou para Jesus e gritou: "Senhor, se és realmente tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas." Que pedido ousado! Enquanto os outros estavam paralisados de medo e alívio dentro do barco, Pedro quis participar do milagre. Ele não se contentou em apenas ver, ele quis experimentar. Ele estava dizendo: "Senhor, se o Senhor pode andar sobre o meu problema, sobre a minha tempestade, eu também quero, com a tua ajuda." E a resposta de Jesus foi simples, direta e poderosa. Apenas uma palavra: venha. Esse venha era um convite para sair da zona de conforto,
para deixar a aparente segurança do barco e pisar no impossível. Por um instante, o mundo pareceu parar. Pedro respirou fundo, fixou os olhos em Jesus e deu o primeiro passo para fora da embarcação. E o impossível aconteceu. Seus pés tocaram a superfície agitada da água, mas não afundaram. Ele estava caminhando sobre as águas, um passo depois outro. Cada passo era um ato de fé pura, sustentado não pela lógica ou pela força física, mas pela confiança total no convite e no olhar do Mestre. Por alguns momentos gloriosos, Pedro compartilhou do poder de Jesus sobre a tempestade. Mas as tempestades da vida têm uma forma de nos distrair. Bastou um instante, uma rajada de vento mais forte, uma onda que se ergueu mais alta ao seu lado. Pedro desviou os olhos de Jesus. Ele olhou para as circunstâncias, para o tamanho do problema, para a força do vento. E naquele exato momento, a dúvida invadiu seu coração. O medo, que havia sido vencido pela fé, voltou com força total, e ele começou a afundar. A mesma água que o sustentava agora ameaçava tragá-lo. O medo nos arrasta para baixo. A dúvida nos afunda. No meio do desespero, com a água já subindo pelo seu corpo, Pedro fez a oração mais curta e eficaz da Bíblia. Ele gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente, sem hesitar, Jesus estendeu a mão e o segurou. Ele não o deixou afundar. Ele o resgatou do meio da sua própria dúvida. E então, com os olhos cheios de compaixão, mas também com uma firmeza amorosa, Jesus lhe disse: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Essa pergunta ecoa até hoje. Jesus não o repreendeu por ter medo ou por ter saído do barco. Ele o questionou pela dúvida. Por que você duvidou, Pedro? Você estava indo tão bem. Você estava caminhando sobre o impossível. Por que deixou o vento ser mais real para você do que a minha presença? Quando Jesus e Pedro subiram no barco, algo maravilhoso aconteceu. O vento cessou. A tempestade se acalmou instantaneamente. O mar, antes furioso, tornou-se um espelho sereno. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som de adoração. Os outros discípulos, que testemunharam tudo aquilo, caíram de joelhos diante de Jesus e declararam: Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. A tempestade não apenas testou a fé deles, mas a revelou e a fortaleceu de uma forma que nenhum dia de sol poderia fazer. Essa passagem nos ensina tanto. Na nossa tempestade, Jesus não promete a ausência do vento, mas ele garante a sua presença. A fé verdadeira não é a ausência de medo, mas a coragem de agir apesar do medo. Fé não é andar sobre águas calmas, é continuar caminhando em direção a Jesus, mesmo quando tudo ao nosso redor parece estar desabando. Talvez você hoje se sinta como os discípulos, dentro de um barco açoitado por uma tempestade. Talvez você se sinta como Pedro, que ousou sair do barco, mas se distraiu e começou a afundar. A mensagem de hoje é para você. Não desvie os olhos de Jesus. E se você sentir que está afundando, faça como Pedro. Grite: Senhor, salva-me. A mão dele está sempre estendida. Ainda hoje Jesus nos chama para fora do nosso barco de segurança, para confiarmos nele em meio às incertezas. Ele nos convida a caminhar sobre as águas dos nossos problemas, com os olhos fixos na sua promessa e no seu poder. E assim, com o coração cheio de uma nova revelação sobre quem era Jesus, o barco finalmente chegou à outra margem. Mas a jornada daquela noite ainda não havia terminado. Enquanto a luz do amanhecer tocava a terra, um homem atormentado por uma legião de demônios esperava, sem saber, pelo momento de sua libertação. Era o endemoninhado gadareno. Mas essa é uma história para o nosso próximo encontro. Obrigado por ter ficado comigo até aqui. Se esta mensagem tocou o seu coração, deixe o seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos episódios. Que a sua fé seja sempre maior que o seu medo. Fique com Deus e até a próxima.